Então nós. Obrigado pelo retorno. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. É uma alegria muito. Então, são essas questões da informática, né, pessoal? Do online, mas vamos lá. Como nós estávamos dizendo, é um grande prazer nós estarmos reunidos. É uma oportunidade nós termos esses momentos para reflexão. Ainda mais nesse momento que nós vivemos de tamanha conturbação, não é verdade? E nós trouxemos esse tema, a parábola da ovelha perdida, exatamente porque pensamos que nesse momento de tanta conturbação, de turbulência, de insegurança, de temor que estamos passando, né? Nesse grande aprendizado pela qual a humanidade passa, por meio dessa pandemia, muitas vezes nós ouvimos a seguinte questão: onde está Deus? Onde está Jesus que não nos auxilia num momento tão grave da família humana? Como que nós podemos continuar confiando se nós vemos tanto sofrimento hoje na Terra devido a essa pandemia? E essa parábola ela vai exatamente nos trazer um aspecto de que a misericórdia divina, ela continua nos envolvendo aonde nós estivermos, da forma que nós estivermos, e ela busca nos alcançar aonde estivermos para nos auxiliar da melhor forma possível. Antes de iniciarmos a reflexão do nosso tema, vamos fazendo a nossa prece. Nós vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, numa alegria infindável de estarmos reunidos junto à espiritualidade maior que nos abriga, os mentores carinhosos que nos sustentam em nosso caminho, os corações amorosos que nos envolvem em cuidado, em zelo, em fortalecimento. Agradecemos a esses corações, agradecemos aos mentores da Casa Laços Eternos. Juntos, unidos, buscamos a figura maior de Jesus, o nosso Mestre, aquele que nos guia, o nosso modelo, aquele que nos direciona pelos caminhos do aprimoramento com segurança e energia, serenidade e alegria. É o mestre das nossas vidas, é o pastor que nos conduz pelos caminhos verdejantes da evolução. E juntos ao coração misericordioso do Mestre, agradecemos a Deus nosso Pai pela dádiva da vida, pela oportunidade de aqui estarmos, por tudo aquilo que nos chega, pela beleza da criação, a que somos convidados a compartilhar todos os dias de nossas vidas. Pai, nos abençoa e nos fortalece, para que possamos nos tornar teus humildes co-criadores, teus filhinhos, aonde estivermos. Graças a Deus. E assim nós vamos iniciando, então, o nosso tema, a parábola da ovelha perdida. E vamos nos lembrando que Jesus, quando veio à humanidade, quando esteve entre nós, ele buscava trazer os ensinamentos espirituais da forma mais simples possível para que todos pudessem compreender. Aqueles da época, dentro da sociedade judaica onde ele nasceu, mas também que os seus ensinamentos pudessem ser perpetuados através de histórias, de alegorias, de ensinos que ficassem marcados através do tempo e que nós, conforme o tempo vai passando, vamos podendo compreender melhor. Afinal, nós já temos uma intelectualidade, uma bagagem hoje
na nossa inteligência, no nosso raciocínio, que é maior do que na época, há 2000 anos atrás. Então, nós podemos nos aprofundar naquilo que ele trazia. E uma forma, não é, que o mestre utilizava para ensinar era exatamente trazer histórias com fundo moral, onde essas histórias eram alicerçadas em personagens, em situações do dia a dia daquele povo. Eram coisas triviais que as pessoas conheciam, condições, situações que eram corriqueiras para aquelas pessoas, para que assim elas pudessem assimilar melhor aquilo que ele trazia. E hoje nós fazemos uma coisa semelhante com as nossas crianças. Nós lemos as histórias, os contos, onde nós utilizamos as figuras que ali vêm para mostrar, demonstrar a presença do bem, a presença do mal, as consequências do bem, as consequências do mal, e trazer assim, ir moldando, não é? Os nossos pequenos para que eles possam reconhecer essas duas situações. Jesus também procurou moldar em nós os seus ensinamentos através das suas parábolas. E a parábola da ovelha perdida, ela é uma parábola muito interessante porque ela faz parte de uma tríade, ou seja, são 3 parábolas que são a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda, né, corrente da sociedade da época, a parábola do filho pródigo e a parábola da ovelha perdida. Essas 3 parábolas, elas têm o título, né? Elas assumem um grupo de parábolas da misericórdia. Elas são parábolas trazidas no Evangelho de Lucas e elas têm um tema central, que é a presença da misericórdia divina em nossas vidas. Então, Jesus começa essa parábola falando assim, né? Que qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não deixa as 99 resguardadas e vai em busca dessa ovelha que se perdeu. E quando encontra essa ovelha, a põe nos ombros, a carrega, a leva para casa e com muita alegria comunica aos familiares e os vizinhos: alegrai-vos porque encontrei a minha ovelha perdida. Então Jesus fala de um rebanho de ovelhas, 100 ovelhas, e de uma que se perde. E em prol dessa uma que se perdeu, o pastor deixa as 99 e corre atrás dessa que se extraviou. Ele utiliza então uma figura que era muito comum na época, que nós hoje conhecemos, mas assim, numa cidade grande como São Paulo, nós não temos essa ideia tão próxima de um rebanho de ovelhas. Mas esse animal era muito conhecido e era muito útil, né, economicamente, produtivamente naquela sociedade. Então era uma coisa muito comum que todos conhecessem um rebanho de ovelhas. E Jesus utiliza então uma alegoria quando ele está falando das ovelhas, né? Ele está falando que esse rebanho, na verdade, esse rebanho representa a família humana. É toda a família humana, uma coletividade da família humana. E essa ovelhinha, quem que ela representaria? Cada um de nós. Então, olha só, ele está trazendo essa história que tem uma facilidade de assimilação, porque é uma coisa lógica, né? Nós pensamos naquele rebanho, naquela ovelhinha que se extraviou, mas na verdade ele está dirigindo isso para cada um de nós. Vamos pensar na ovelha? Vamos trazer a imagem da ovelha? A ovelha é um animal que ele nos parece tão frágil, não é verdade? E ele é frágil. Ele é um animal que tem todas as características de uma determinada fragilidade, embora ele seja muito produtivo, embora ele seja um animal importante economicamente, ele é individualmente bastante frágil. Imaginemos uma ovelha perdida
que fica sem a água, sem a comida, que está exposta às intempéries da natureza, exposta aos lobos vorazes do caminho, que se perdeu do seu rebanho e do seu pastor. Ou seja, o que nós não faríamos, não é? Se pudéssemos, para ter de volta aquilo que é tão precioso e que nós perdemos. Esse pastor, ele vai em busca da sua ovelha porque ela é preciosa para ele, porque ele a conhece e porque ele tem em alta estima. Nós também fazemos o mesmo quando nós nos perdemos algo precioso, ou alguém, ou uma situação que nós gostaríamos de voltar a ter. O que é que nós não faríamos nessas condições? Agora, como nós falamos que Jesus utiliza essa alegoria do rebanho das ovelhas, que na verdade é a grande família humana, dessa ovelhinha que é cada um de nós, será que nós também podemos nos perder? Sim ou não, pessoal? Será que essa ovelha perdida que Jesus traz nessa história, ele não está falando para cada um de nós que muitas vezes nos perdemos? Já nos perdemos no passado, podemos nos perder hoje, podemos nos perder amanhã. Não é assim? De várias maneiras, de maneiras diferentes. E como é que nós nos perdemos? Como é que nós nos perdemos ao longo do caminho? Se quiserem, podem escrevendo aí no chat para gente. Como é que nós nos perdemos? Porque muitas vezes nós fazemos escolhas que não são boas para nós. Quando nós temos 2 caminhos, 3 caminhos na nossa frente, nem sempre nós fazemos as melhores escolhas para a nossa vida, para a nossa integridade, para que nós não nos percamos em nosso caminho. Isso acontece talvez com muito mais frequência do que nós achamos. Entanto, por vezes são escolhas pequenas que não trazem grandes consequências. São escolhas que são momentâneas e que nós podemos contornar. Afinal, nós estamos escolhendo o tempo todo. Hoje é uma escolha nós estarmos reunidos nesse momento. É uma escolha nós ouvirmos essa reflexão. Nós poderíamos estar fazendo várias outras coisas nesta hora, não é verdade? Então, são escolhas que muitas vezes vão trazer consequências que nem sempre serão boas se essas escolhas não forem bem realizadas. Como dizemos muito, não é? Dentro da nossa doutrina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quem semeia vento, não é isso? Colhe tempestade, não é isso que diz o ditado popular? Então, muitas vezes as nossas escolhas, elas não são bem realizadas. E por quê, hein? Por que será que as nossas escolhas nem sempre são bem realizadas? Porque muitas vezes elas estão embasadas, por exemplo, na ignorância. E aí nós não estamos falando da ignorância de cultura. Nós estamos falando na ignorância que é devida à imaturidade do espírito, né? Aquilo que assim realmente eu não sabia, que se eu escolhesse isso, se eu fosse por esse caminho, isso não seria bom. Isso ainda acontece muitas vezes para nós. Mas os espíritos falam para nós que os maiores entraves ao nosso progresso espiritual são o orgulho e o egoísmo. E são essas 2 limitações morais que, na verdade, nos fazem escolher mal, na maior parte das vezes.
Eu quero, eu posso e eu posso mais do que o outro. O orgulho nos dá uma falsa noção de superioridade. E isso faz com que muitas vezes nós sejamos arrogantes nas nossas escolhas, nós sejamos impetuosos, impulsivos, achamos que nós temos o direito de, mas muitas vezes não temos. E essas consequências não serão boas para nós. O orgulho e o egoísmo alimentam as nossas más paixões. O espírito pode ter as suas paixões. Nem sempre as paixões são prejudiciais, ao contrário. No Livro dos Espíritos, Kardec traz para nós que as paixões, elas podem ser muito positivas quando elas nos levam ao progresso. Uma paixão pelo estudo, pelo trabalho, pela família, onde nós nos dedicamos de corpo e alma e isso nos leva ao aprimoramento. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelas más paixões, que são paixões perniciosas e que nos levam a complicadas situações. E a questão de estar perdido, das más escolhas, a importância disso é o sofrimento que isso traz para as nossas vidas. Essas escolhas mal realizadas, principalmente embasadas no orgulho, no egoísmo, onde nós damos vazão às más paixões, elas costumeiramente nos trazem grandes dissabores, grandes dores, grandes sofrimentos. E quem de nós quer sofrer? Não é verdade? O nosso Pai não nos criou para o sofrimento, mas ele é uma via de aprimoramento. Ele é uma via para nós percebermos que o erro foi cometido e que esse caminho não é bom para nós. Que essa estrada não é boa para nós, que essa postura, essa condição não é boa para nós. E é por isso que Jesus fala dessa ovelha que se perdeu. Ele fala que quando nós cometemos os nossos erros, nós podemos nos perder. Mas que, no entanto, da mesma forma que esse pastor foi atrás dessa ovelha, deixou as outras 99 resguardadas, protegidas e vai atrás dessa ovelha, através da lei divina, os mensageiros também nos socorrem, porque a misericórdia do nosso Pai nos envolve a todos os instantes da nossa vida. Não há erro que não possa ser reparado diante do amor infinito do Pai por cada uma de suas criaturas. Essa misericórdia nos rodeia e ela nos permite o tempo todo, a cada instante, o recomeço, e é assim que ela se manifesta para nós. Não há castigo eterno, não há erro que não possa ser reparado. Há sempre a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de termos um novo caminho, de verificarmos a situação de outra forma e de sermos socorridos nesse intento. E como essa misericórdia ela se manifesta? Ela se manifesta através de inúmeras condições, pessoas e situações. Às vezes é o conselho de um amigo que chega para nós, uma palavra amiga, às vezes um sonho, às vezes durante a prece nós recebemos aquele influxo que nos traz força para recomeçar, muitas vezes através de uma reflexão, de uma palestra, de um livro, de uma leitura, através da própria natureza que vela por nós, porque faz parte da criação e todos nós fazemos parte dessa criação divina. Essa misericórdia que muitas vezes se externa através de um completo estranho, mas que nos estende a mão na hora H, na hora necessária. Dos benfeitores espirituais que nos rodeiam e que nunca desistem de nós. Já pensamos nisso?
Os benfeitores espirituais que nos amam, eles jamais desistem de nós. Podemos incorrer nos maiores erros, no entanto, o amor continua ali. Os benfeitores estão junto a nós, nos aconselhando, nos orientando e aguardando pacientemente que nós possamos despertar e possamos querer ser socorridos. Não é? Porque quando nós estamos nessa condição da ovelha perdida, muitos lobos vorazes se aproximam de nós, encarnados e desencarnados. A nossa sintonia, ela está mais negativada, não é verdade? Muitas vezes nós entramos naquele desespero, naquela revolta, naquela incerteza, no temor. Isso faz com que o nosso padrão vibratório, que tanto nós falamos, né, esteja mais inferiorizado. E muitas vezes nós vamos assim nos sintonizar a companheiros das duas faces, espiritual e material, que nem sempre estão com boas intenções conosco. E é por isso que aí o pastor vai em busca. É por isso que a misericórdia nos reveste. É por isso que o amor divino não nos deixa relegados ao esquecimento. E tanto é que Jesus fala que quando o pastor encontra essa ovelha, ele a põe nos ombros, ou seja, ele a sustenta com o seu vigor, a leva para casa e anuncia aos amigos, aos vizinhos, que com muita alegria que encontrou a ovelha que estava perdida. Então, não há demérito em retornar à casa do Pai, em retornarmos a essa via espiritual que muitas vezes nós esquecemos no nosso dia a dia, nessa conjugação de tantos compromissos, de tantas dificuldades materiais, não é? Em tantas questões, mas nós temos sempre a oportunidade de retornar, sempre as mãos amigas a se estenderem. E Jesus termina essa parábola falando que há mais alegria no céu quando alguém que comete um erro se arrepende do que por 99 justos. O que ele está dizendo é que todos nós somos filhos de nosso Pai. Nosso Pai nos ama igualmente. Aqueles que já estão, que não se perderam, ótimo, continuam recebendo todo o auxílio divino. Aquele que se perdeu também é tido como um filho querido do coração e também vai receber todo o auxílio que necessita para a sua reabilitação. Então, companheiros, nessa época que se faz tão difícil, muitas vezes, onde nós temos que encarar esse desafio que se assoma na família humana para todo o rebanho do grande pastor Jesus, né? Onde nós temos tantas incertezas, onde muitas vezes nós titubeamos na nossa fé, titubeamos na nossa confiança, titubeamos frente ao nosso próprio potencial, porque nós colocamos bem no início que a ovelha tem a sua fragilidade, mas ela é um animal muito importante dentro daquela economia, dentro daquela produção daquela sociedade. Cada um de nós é um ser inigualável diante da cidadania do mundo material e do espiritual. Nós somos capazes de fazer a diferença onde estivermos. Se estivermos imbuídos de boas intenções, se nós estivermos conectados ao que há de melhor, à espiritualidade amiga, a exercer as nossas potencialidades como filhos de Deus. Nós podemos fazer essa diferença e podemos fazer essa diferença agora. Agora, onde nós percebemos tantas pessoas solitárias, dentro e fora de casa, onde nós percebemos tantas pessoas desarvoradas,
no medo da doença, o risco da morte, onde muitas vezes dentro dos próprios lares nós temos esses grandes desafios a serem enfrentados. Cada um de nós, cada ovelhinha de Jesus pode fazer a diferença. E aí nós já não seremos mais as ovelhas perdidas, seremos as ovelhas que foram resgatadas em algum momento, através do amor do Mestre, através do amor do nosso Pai, mas que enveredam pelos caminhos verdejantes, pelos pastos fartos do trabalho, da alegria, da entrega à vontade divina. Pai, que queres que eu faça? Que eu posso realizar nesse momento, no âmbito onde eu estou, dentro dessa condição onde todos nós nos encontramos? Nos dá coragem, nos dá força, nos dá vigor, nos ampara para que nós possamos ser aquela pequenina pedra angular que segura toda aquela edificação. A edificação da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso meio social. Que nós possamos, então, nos lembrar com muito carinho desse ensinamento de Jesus, dessa parábola onde ele traz essa imagem tão dócil, tão carinhosa da ovelha para cada um de nós, mas dizendo, afirmando, que o pastor não permite que a sua ovelhinha fique perdida. Ele corre atrás dela, vai atrás dela, oferece a ela o que ele tem de melhor, a ampara nos ombros para trazê-la de volta para casa. E que os nossos erros são assim, dessa forma, oportunidades também de aprendizado para as nossas vidas, para o nosso crescimento, que possamos aprender com eles e possamos nos fortalecer para nos tornarmos um dia os pequenos pastores frente ao grande pastor da humanidade, o grande mestre que vai à frente de todos nós, que nos direciona pelos caminhos do bem, da felicidade, que nos traz a oportunidade da água viva, que sacia a sede, que embala os nossos espíritos, que balsamiza e nos consola em todas as condições em que estivermos. Que a nossa fé seja vívida e lembremos desse pastor sempre, pois ele sempre nos receberá de braços abertos. E o Pai amantíssimo sempre nos amará de forma incondicional. Agradecemos muito por essa oportunidade. Agradecemos pela espiritualidade que nos envolve. Assim vamos nos unindo mais uma vez para as nossas vibrações. Vamos doar um pouco de nós. Vamos doar um pouco de nós em prol da família humana, unindo os nossos pensamentos, buscando a figura maior de Jesus. Nós envolvemos o planeta Terra em vibrações de equilíbrio, de saúde e de paz. Essa manta luminosa que envolve toda a nossa casa planetária, trazendo essa possibilidade de refazimento ao nosso planeta. Vibramos por todos os povos, por todas as nações, por todos os líderes, para que haja fraternidade, solidariedade, entendimento entre todos. Vibramos pelo Brasil, por esta terra abençoada que nos recebe em seu regaço, envolvendo todo o nosso território material e espiritual numa luz intensa, percorrendo cada estado do nosso país, trazendo essa luz de otimismo, de esperança, de equilíbrio, de união. Vibramos
pelo Planalto Central, pelos nossos líderes, para que se tornem assim, envoltos pela espiritualidade, instrumentos de progresso e bem-estar para o nosso povo. Vibramos pela cidade de São Paulo, a cidade que nos acolhe, envolvendo a nossa cidade numa luz intensa, percorrendo do centro até as periferias mais distantes, esse manto luminoso que fortalece todos os centros de progresso humano da nossa cidade, que envolve toda essa coletividade que aqui trabalha, o trabalho no bem, a honestidade, a justiça, a harmonia. Vibramos pelas casas religiosas, pelos centros espíritas, pela nossa casa, laços eternos, um envoltório luminoso que envolve toda a nossa casa, nessas emanações de equilíbrio, de harmonia, de paz. Vibramos pelos nossos lares, abrindo a porta da nossa casa, essa luz intensa que vai percorrendo cada recinto do nosso lar, que vai fazendo essa higienização, essa limpeza profunda em cada cômodo do nosso lar. E essas energias de saúde que envolvem os nossos familiares em compreensão, em entendimento e proteção. Pedimos humildemente por cada um de nós, que sejamos amparados e fortalecidos nesse momento pelas equipes espirituais que nos envolvem. Esses eflúvios de saúde, de amparo, de fortalecimento que vão penetrando bem no nosso íntimo, trazendo esse vigor ao corpo perispiritual, envolvendo o espírito imortal numa luz intensa de discernimento, esse bom pensamento dirigido ao bom trabalho, à boa ação. E o corpo físico recebendo, através da corrente sanguínea, essas energias de reparação e regeneração. Que possamos assim nos manter como bons instrumentos do trabalho a ser realizado em nome de Jesus e de nosso Pai. E assim, companheiros queridos, vamos nos despedindo, agradecendo ao Mestre o seu amparo. Te agradecemos, pastor das nossas vidas. Continua a nos conduzir pelos caminhos do aprimoramento e que possamos assim nos tornarmos fiéis ceareiros da tua obra. Sê conosco, Pai, nos envolve e nos abençoa, nos dá uma noite de paz, nos fortalece e sê conosco sempre. Graças a Deus.